Fala pra mim como é que você tá, cara de tamanduá bandeira da Mongólia. Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo tranquilo, tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui com a gente, onde você pode contribuir gratuitamente com o canal, gratuitamente se inscrevendo, ativando as notificações, deixando o seu like, porque fortalece o canal a informar os fatos da Matrix na qual vivemos. E você sabe que a gente vive na Matrix, né? De uma forma ou de outra, a gente está aí no sistema e o sistema é bruto. E hoje a gente vai falar sobre o campo magnético da Terra, onde houve uma inversão dos polos há 42 mil anos, criando um desastre climático. Uma reversão no campo magnético da Terra há milhares de anos mergulhou o planeta em uma crise ambiental que pode ter se parecido com um filme apocalíptico. Foi o que os cientistas descobriram recentemente. O campo magnético do nosso planeta é dinâmico e várias vezes mudou quando os polos magnéticos norte e sul trocaram de lugar. Em nosso mundo dependente de eletrônicos, tal reversão poderia interromper seriamente as redes de comunicação. Mas o impacto pode ser ainda mais sério do que isso, de acordo com um novo estudo. Pela primeira vez, os cientistas encontraram evidências de que uma inversão polar pode ter sérias repercussões ecológicas. A investigação conecta uma reversão do campo magnético cerca de 42 mil anos atrás a uma mudança climática em escala global, que causou extinções e remodelou o comportamento humano. A magnetosfera terrestre, que é a barreira magnética que envolve o planeta, origina-se da agitação de metal quente e derretido em torno do seu núcleo de ferro. Esse fluxo líquido em constante movimento gera eletricidade que, por sua vez, produz linhas de campo magnético que se curvam em torno do planeta de polo a polo, de acordo com a NASA. Como uma bolha protetora, o campo magnético protege a Terra da radiação solar. No lado do planeta voltado para o Sol, o bombardeio constante dos ventos solares esmaga o campo magnético de modo que o campo se estenda a uma distância não superior a 10 vezes o raio da Terra. No entanto, no lado do planeta voltado para longe do Sol, o campo se estende muito mais longe no espaço, formando uma enorme cauda magnética que vai além da nossa Lua. Marcando os dois pontos na Terra para onde convergem as linhas do campo magnético em arco estão o Polo Norte e o Polo Sul magnético. Mas embora essas posições sejam relativamente estáveis, os polos e o próprio campo magnético não estão fixos no lugar. Cerca de uma vez a cada 200 a 300 mil anos, o campo enfraquece o suficiente para inverter completamente a polaridade. O processo pode levar centenas ou até milhares de anos. Moléculas magnéticas preservadas em depósitos vulcânicos e outros sedimentos contam aos cientistas quando as reversões anteriores aconteceram. Essas moléculas se alinham com o campo magnético no momento em que foram depositadas, de modo que indicam a localização do Polo Norte magnético, disse o principal autor do estudo, Alan Cooper, professor emérito do Departamento de Geologia da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Ele diz: recentemente, pesquisadores questionaram se uma reversão de polaridade relativamente recente e breve chamada de excursão de Lancham, que ocorreu entre 41 e 42 mil anos atrás, poderia estar ligada a outras mudanças dramáticas na Terra daquela época, que não haviam sido anteriormente atribuídas à atividade na magnetosfera. Eles suspeitaram que durante um período em que o nosso campo magnético protetor estava se revertendo e, portanto, mais fraco do que o normal, a exposição à radiação solar e cósmica
poderia afetar a atmosfera o suficiente para impactar o clima, relataram os autores do estudo. Estudos anteriores de tarolos de gelo da Groenlândia, datados de Landschaft da Idade, não revelaram evidências de mudanças climáticas de acordo com o estudo. Mas desta vez, os pesquisadores voltaram sua atenção para outra fonte potencial de dados climáticos: as árvores kauri preservadas em pântanos no norte da Nova Zelândia. Eles cortaram seções transversais ou em forma de biscoitos dos troncos preservados e observaram as mudanças nos níveis de carbono 14, uma forma radioativa de elemento, durante um período que incluiu a reversão dos polos. A análise revelou níveis elevados de carbono radioativo na atmosfera durante o período, quando o campo magnético estava enfraquecendo. Abre aspas. Assim que descobrimos o momento exato do registro Kauri, pudemos ver que coincidia perfeitamente com os registros de mudanças climáticas e biológicas em todo o mundo. Fecha aspas, disse o professor Cooper. Por exemplo, nessa época, a megafauna na Austrália começou a se extinguir e os neandertais na Europa estavam morrendo. Seu declínio pode ter sido acelerado por mudanças relacionadas ao clima em seus ecossistemas. Os autores então usaram modelos de clima computadorizados para testar o que pode ter causado uma mudança climática generalizada e extinções relacionadas. Eles descobriram que um campo magnético fraco, operando em cerca de 6% de sua força normal, poderia levar a grandes impactos climáticos através da radiação ionizante, danificando fortemente uma camada de ozônio, permitindo a entrada de raios ultravioletas e alterando as formas de como o Sol e a energia foi absorvida pela atmosfera. Uma atmosfera fortemente ionizada também poderia ter gerado auroras brilhantes em todo o mundo e produzido tempestades com raios frequentes, fazendo com que o céu parecesse algo semelhante a um filme de desastre. Outra mudança significativa nessa época foi no Homo sapiens, com a arte rupestre começando a aparecer em locais ao redor do mundo. Isso inclui os primeiros exemplos de estêncseis à mão em ocre vermelhos, que suspeitamos ser na verdade um sinal da aplicação de protetor solar, uma prática ainda vista em grupos indígenas modernos na Namíbia, disse Cooper. Níveis mais elevados de raios ultravioletas de um campo magnético fraco podem ter levado os humanos a buscar abrigo em cavernas ou forçado a proteger sua pele com minerais bloqueadores do Sol. Os cientistas não podem prever com precisão quando poderá ocorrer a próxima reversão no nosso campo magnético. No entanto, alguns sinais, como a migração atual do Polo Norte através da área do Mar de Bering e o próprio campo magnético enfraquecendo quase 10% nos últimos 170 anos, sugerem que uma virada pode estar mais perto do que pensamos, tornando mais urgente que os pesquisadores totalmente entendem como grandes mudanças em nosso campo magnético podem moldar mudanças ambientais em escala global. No geral, essas descobertas levantam questões importantes sobre os impactos evolutivos das reversões e excursões geomagnéticas ao longo do registro geológico mais profundo.